Olá, sejam todos bem-vindos ao evento Raio-X de Excelência. A gente teve um contratempo aí com o horário, por conta que faltou energia aqui em casa, mas resolvemos e mesmo atrasados, estou aqui entregando conteúdo para vocês. O evento Raio-X de Excelência, ele é um evento de 2 dias, então hoje e amanhã, espero que amanhã mais tranquilo, onde eu vou mostrar 2 projetos para vocês, um projeto de cozinha e um projeto de banheiro. Hoje é o dia do prato de banheiro e eu vou falar um pouco desde o cliente, desde o briefing, até a entrega do projeto. Então, eu vou compartilhar a minha tela, onde tem o PDF do projeto, assim que eu falar um pouquinho sobre o cliente. Esse banheiro que eu vou mostrar para vocês é um banheiro de uma suíte, de um casal, né, recém-casado, eles têm um filho, bebê. E qual que era o pedido da cliente? Ela gosta muito, né, de limpar a casa, de faxinar a casa com água, ela gosta de limpar mesmo com balde, com mangueira, e ela pediu para mim um banheiro sem marcenaria. E aí foi que eu pensei, né, como que ela iria organizar os produtos, como que ela iria fazer esse armazenamento sem nenhum tipo de marcenaria no banheiro. Então, eu pensei, né, em locais para você armazenar que fossem feitos de porcelanato e também de serralheria para que ela pudesse molhar e pudesse lavar sem ter nenhum problema com a questão do desgaste. No banheiro do filho dela, que é um outro banheiro que eu não vou mostrar aqui hoje, a gente fez uma marcenaria com rodas para ela poder tirar quando ela for lavar o banheiro, mas no caso do banheiro do casal, a gente trouxe, né, outra solução. Então, além disso, ela queria um banheiro que tivesse bastante madeira e ele, né, queria um banheiro que tivesse um pouco de cinza, um pouco de cimento queimado. Eles têm uma dualidade de estilos, ela é bem clássica e ele é muito moderno, então eu tive que fazer um misto desses dois estilos e juntar ainda essa vontade da madeira e do cimento queimado, né, do cinza. Então, o meu conceito foi trazer um banheiro spa, um banheiro que tivesse essa atmosfera de relaxamento, essa atmosfera de tranquilidade. Então eu usei a madeira para isso, que já é um elemento bem característico do spa. Trouxe o cimento queimado, que foi uma solicitação. E para completar essa atmosfera, eu utilizei os seixos, além de que eu vou mostrar para vocês uma mistura bem sutil de moderno com clássico em poucos detalhes, como o metal cromado, que é bem moderno, alguns elementos um pouco mais arredondados, que vem um pouco mais do clássico. Então, eu fui fazendo esse misto sem ficar escancarado essa mistura entre o clássico e o moderno. Então, primeiro eu vou mostrar o 360, que é o que eu entrego no estudo preliminar. Então, eu entrego a imagem estática comum, né, no render, e uma imagem renderizada 360. Então, eu vou fazer um tour com vocês pelo banheiro através do render 360. E, além disso, eu entrego também o mood board, que nesse caso eu repliquei ele no executivo para poder facilitar para mostrar para vocês. Então eu vou ficar um pouquinho de lado agora, porque eu vou mostrar o 360 para vocês, que é exatamente o que eu faço com os clientes. Então eu faço um tour e vou mostrando para eles conforme o projeto eu vou apresentando. Então vamos lá. Aqui a gente está em posição de planta, né? Então aqui a gente tem a área do box, a área do vaso e a área da bancada. Essa porta é uma porta de madeira existente e a janela também é uma janela existente. Então aqui a gente tem um toalheiro duplo, para 2 toalhas justamente por ser um casal. Aqui a gente tem um cabideiro, vou dar um pouquinho de zoom, um cabideiro para uma toalha de rosto. E a gente tem a bancada, então, com o cesto de roupa suja e aquele detalhe. Nesse aqui não dá pra ver a outra prancha que tem aqui na bancada, que foi a nossa solução para ter mais espaço sem ter marcenaria. Então, não dá pra ver aqui, mas na imagem estática dá pra ver. A gente tem um espelho oval iluminado. As formas arredondadas, como eu falei, elas puxam mais pro clássico, por isso que o espelho é oval. A cuba, apesar de quadrada, tem os cantos arredondados. E a linha polo da Deca, ela tem essa característica de ser linear, porém com as bordas arredondadas. Então,
torneira, cabide, toalheiro, monocomando, é tudo da mesma linha e tudo cromado. Aqui a gente tem então aquele conjunto de prateleiras, com as prateleiras apoiadas. Então elas são no bianco-crovelano, né, no porcelanato, e no metalon prata. Então a gente tem aqui um espaço generoso para você armazenar produto, armazenar toalha, alguns adornos, e elas são chumbadas no forro. Então aqui a gente tem aquela caixa madeirada que eu falei. Então a caixa madeirada, ela tem porcelanato inclusive no teto, e o nicho também segue essa paginação da parede. Então, aqui a gente tem 2 chuveiros. Então a gente tem um chuveiro aqui a gente tem 2 chuveiros. Então a gente tem um chuveiro de cada lado, um monocomando de cada lado. O box até o teto, como eu comentei. E aqui a gente tem o nosso piso de seixos, que são aquelas placas. A gente tem 2 papeleiras e a lixeira também cromada. E as 3 paredes aqui, né, de fora do box são no cimento queimado. E aí aqui, como eu falei, o puxador cromado do box. E no forro, a gente não fez detalhamento de iluminação no executivo, vocês vão ver que não tem lá. Por conta de eles ainda estão vendo se vai ter forro de gesso ou não, isso muda o detalhamento, então a gente está aguardando. Mas, de toda forma, tendo ou não forro, vai ser um perfil linear que vai até a área do box e mais um pontinho entre os 2 chuveiros para não fazer sombra. Então, agora, vamos para o projeto executivo, de fato, que eu vou mostrar para vocês. São 5 páginas, que parece pouco, mas eu sempre falo que a quantidade ela não é superior à qualidade. O que contém nessas 5 páginas é o que precisa para esse projeto sair do papel. Então, vamos lá. A primeira página aqui, ela tem a imagem estática para vocês, né, que eu comentei. Então, aqui eu sempre deixo a imagem e deixo o mood board, que eu falei para vocês que eu tinha trazido do estudo preliminar. E aqui a gente tem uma planta que ela é geral, então ela é uma planta com cotas, uma planta que tem pé direito, tem a área, uma planta básica que não traz muita informação do projeto em si, mas traz as informações encontradas no momento do levantamento. Então aqui a gente tem o mood board, é um mood board bem reduzido, porque é para mostrar realmente a atmosfera. Já dá para ver aqui a questão do revestimento, né, dos revestimentos, um pouco dos acabamentos, que são todos da mesma linha, então um só já dá para sentir a atmosfera, e também a louça principal, né, que é a bacia, que vai dar também um pouco desse sentido para o projeto. Então essa é a nossa primeira prancha. As pranchas são em A3. Eu sempre deixo aqui o carimbo, né, do lado direito vertical. Eu tirei aqui o nome dos proprietários, né, para não expor. E aqui eu sempre deixo um espaço para notas. Vai depender de cada prancha essas notas, mas a nota que sempre tem é a nota de conferir as medidas em loco, porque não pode faltar. Então aqui a gente tem a nossa primeira prancha, que é uma prancha de introdução mesmo. A segunda prancha já é a prancha de revestimentos. Então aqui a gente tem uma planta e as 4 vistas, sem nenhum outro elemento que não seja os revestimentos. Então aqui é para mostrar a paginação, para mostrar a colocação e para mostrar principalmente quais são esses revestimentos. Então aqui tem planta, aqui as 4 vistas como eu falei. Aqui eu numerei, então a gente tem 3 revestimentos diferentes nesse projeto. E aqui estão eles, então, o araucária escura, o não-tom branco e o Dawn of White. São 3 marcas diferentes, né, por coincidência, Portobello, Color Mix e Portinari. Então a gente está usando, como eu mostrei lá no 360, um box todo amadeirado, o cimento queimado nas paredes externas e o piso um seixo. Então aqui a gente tem a setinha do início da paginação em todas as vistas, né? Aqui tem a simbologia avisando, né, que é o início da paginação para quem está lendo o projeto. E a gente tem a projeção do box.
né? Por que a gente tem a projeção do box? Porque eu gosto de deixar o revestimento que tá na área do box, quando tem essa separação de revestimento, que ele vá até o box, né? Então, que ele passe da espessura do box. Então, eu deixei uma nota aqui, falando que o revestimento aplicado deve avançar 4 centímetros da área molhada, pois o box será instalado no nível da área seca. Então, isso já dá para você entender como que vai funcionar essa dinâmica. Então, outra nota que eu deixei aqui é que o revestimento aplicado no teto do box deve seguir a paginação determinada para o piso e ser aplicado com dupla camada de argamassa, que acabou cortando a linha, mas é isso a nota, né? Por conta de ser um revestimento de teto, né? Aplicado no teto, aplicar dupla camada de argamassa e seguir a paginação que está aqui no piso. Um outro detalhe é o nicho. O nicho aqui não é iluminado e ele tem o mesmo porcelanato das paredes para dar essa sensação de caixa, né, de madeira, como eu falei. Então aqui eu estou informando isso, né, que o nicho possui acabamento de porcelanato em todas as faces e o fundo deve seguir a paginação das paredes, né, essa paginação aqui. Então eu deixei uma imagem e especifiquei aqui, mostrei que o fundo e a parede devem seguir a paginação e também que inclusive tem porcelanato na base e no topo desse nicho. Então aqui é a nossa segunda prancha com todas as informações de revestimento. A nossa terceira prancha, ela tem os detalhamentos. Então ela tem detalhamento de espelho, detalhamento das prateleiras, do box e da bancada. Então aqui eu trouxe a vista frontal com as dimensões, né, horizontal e vertical. Aqui a base, porque como é um espelho iluminado, a gente tem uma base recuada para que essa fita, né, consiga iluminar o espelho. E a gente tem uma outra base para que o vidraceiro consiga cortar o formato desse espelho. Então aqui mostrei essas duas bases e a especificação da fita também. E de frente, né, a perspectiva frontal com a definição aqui, a especificação do espelho, né, que é o perfil, né, cromado para seguir a linha do banheiro, e o espelho é o espelho prata 4mm, que é o espelho comum. Aqui tem vista superior, lateral, frontal e duas perspectivas da estrutura de metalon com porcelanato. Então, é a primeira solução de armazenamento, né, que eu fiz. Então, aqui eu coloquei o texto, né, falando estrutura em metalon prata 2x2 e prateleiras em porcelanato, especifiquei o porcelanato, com acabamento 45 graus, para a gente conseguir, então, essa espessura aí de 2 centímetros. Coloquei, né, uma aproximação da estrutura de metalon para o serralheiro ou para o fornecedor entender, porque essas prateleiras serão apoiadas nessa estrutura. Então, é importante que ela seja feita corretamente. Aqui o box, ele não tem muito segredo, mas sempre tem que especificar completinho. Então, aqui tem a altura de puxador, né? Tem a especificação, a altura dele e a altura e largura. As duas folhas, então uma é vidro fixo e uma corre, né? Um box de correr padrão. Aqui coloquei que ele é até o teto, perfis cromados com acabamento superior e inferior. Duas folhas de vidro temperado 4mm, né? São as duas folhas aqui. Que é uma fixação de correr. E o puxador alça cromado. Então aqui tem o detalhamento do box. E o último detalhe que tem é a bancada. Então é uma bancada de 2 níveis, que tem também essa estrutura amarrando, né, essas duas pranchas. Aqui especificar a largura e comprimento e o furo para a instalação da cuba e do sifão. Então, para poder já vir furado, né, do fornecedor. Aqui a gente tem a outra prancha, que é essa menor. Aqui a vista frontal, com os desníveis, para poder ser instalado corretamente. O detalhe da estrutura, igual eu fiz aqui, né, dá um zoom. E aqui uma atenção, que a estrutura de metalon não tem função de sustentação. Então, as bancadas devem ser instaladas com grapas chumbadas na alvenaria, né, uma espécie de mão francesa invisível, que é usado para marmoraria, para que esse metalon seja somente estético e decorativo. Então aqui a gente tem as especificações também, que é o metalon 2x2 e acabamento 45 graus para a prateleira de 4 centímetros. Ela é a mais espessa, por ser bancada, para aguentar mais peso também do que essas prateleiras que são mais para produtos e adornos. A nossa quarta prancha, ela tem as vistas agora completas, né, com todos os elementos do projeto.
Então, ela tem algumas cotas que não aparecem no detalhamento ou então não aparecem na planta. Então, a gente tem cota de distanciamento de espelho, de torneira, de lixeira, de papeleira, altura aqui de monocomando, altura de chuveiro, altura, distância do piso até as prateleiras, né, onde começa. Tem algumas determinações aqui de ver detalhamento das prateleiras, do espelho, né, para confirmar, caso fique dúvida, voltar para o detalhamento. Então, são algumas cotas, a maioria delas verticais, mas são algumas cotas e algumas especificações que aparecem em outros lugares, mas para dar uma reforçada. E aqui na parte de notas tem uma planta com a direção, né, das vistas para a pessoa se nortear aqui no projeto sobre qual vista ela está olhando. Então, a última prancha é um memorial descritivo. Então, a gente tem um memorial de revestimento e um memorial de louças e metais. Então, no de revestimento, a gente tem o local que vai ser aplicado. Então, piso, área seca, paredes, área seca, piso, parede e teto, área do box. E a bancada, que como eu falei, é de porcelanato. O modelo, né? Então, aqui o modelo, cor, tamanho, acabamento, né? Natural, polido, enfim. A marca, rejunte, a bancada não tem rejunte. E o piso da área seca é junta seca, por isso que não tem. Aqui é a junta de assentamento, então aqui está especificado justamente que é junta seca. E aqui que não tem junta de assentamento. Quantidade, aqui é 12 unidades, por isso que não tem o metro quadrado, porque esse piso é por placa. E as caixas também, por isso que aqui não tem a informação. Então, esse é o memorial de piso e revestimentos. E aqui a gente tem o memorial de louças e metais. Então, a gente tem a bacia, a cuba, a papeleira, porta-toalha, cabide, acabamento de monocomando, torneira, chuveiro, sifão e o ralo linear. Então, tudo com quantidade, né? Uma ou duas, porque tem 2 chuveiros, como eu mostrei para vocês. Então, alguns elementos tem 2. Também tem 2 papeleiras para poder ter um papel higiênico sempre de reserva ali, né? Não ficar papel higiênico exposto no banheiro, já que a gente não tem armário fechado. Então, aqui, a última folha do executivo é os 2 memoriais, tanto de louças quanto de revestimento. Chegamos, então, ao fim da nossa primeira aula, aos trancos e barrancos, mas espero que vocês tenham gostado. Dia 7 de fevereiro, às 6 horas da manhã, começa a primeira turma do curso Projeto de Excelência, e para quem comprar no dia 7 de fevereiro, vai ter um super bônus que eu vou revelar aí nesse fim de semana. Então, não deixe de comprar, de adquirir o curso, porque com certeza vai te ajudar a projetar melhor, a conhecer um novo método, a iniciar no mercado de trabalho. É um curso completo, tem mais de 100 aulas, são 12 módulos, só falando sobre cozinhas e banheiros, que são os projetos mais complexos. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, pelo menos alguma aula ali vai te servir. Então, não deixe de perder essa chance, que esse valor é somente para essa primeira turma. Então, eu quero agradecer você que assistiu a aula toda, você que assistiu, chegou até aqui, né? Uma ótima noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.